meus amores, bem-vindos. O episódio de hoje é pra gente falar sobre reciprocidade no amor. Esse é um dos desejos mais desejados quando a gente fala sobre relações. Mas será que a reciprocidade é possível na forma como a gente se relaciona hoje? É sobre isso que eu quero conversar e eu quero trazer alguns questionamentos sobre o que a gente espera do amor e o que a gente entende sobre reciprocidade. Primeiro, pensando na sociedade e na forma como a gente se relaciona hoje, enquanto a gente ainda entender os relacionamentos como jogos de poder, entendo que a reciprocidade vai ser sempre utópica. É importante a gente lembrar que a gente ainda vive num mundo onde demonstrar afeto é demonstrar fraqueza, onde ganha quem se importa menos, onde a gente ainda entende que poder é controle e que as mulheres ainda vivem numa máxima de toda vez onde eu abro meu coração, os caras vão embora. A gente entende que esse é um raciocínio simplista, que é uma lógica clichê, mas toda vez que uma história acaba, muitas vezes é esse o discurso. Será que você não demonstrou interesse demais? Será que você não estava muito disponível? As mulheres não são sempre emocionadas e os caras sempre evitativos? Sim, é lugar comum. Sim, eu acho que é simplista, mas infelizmente a sociedade, a cultura ainda opera nessa lógica. Os coaches de relacionamento ainda ganham milhões ensinando mulheres a demorarem 3 dias para responderem mensagens, a fazerem o jogo do quem se importa menos. E a gente ainda tem muito uma lógica de mentir uns para os outros como forma de obter esse poder, de controlar o outro, de transgredir para controlar. Eu já coloquei aqui para vocês, eu acho que vale trazer de novo, que a Bell Hooks coloca no Tudo Sobre Amor, Novas Perspectivas, que os meninos, quando entendem que eles estão tendo que obedecer às mães, e as mães não mandam nada nesse mundo de uma cultura patriarcal, eles se sentem indignados. Como assim? Estou tendo que obedecer a uma mulher num mundo patriarcal? Então, como forma de controlá-las, eles aprendem a mentir. A mentira é uma forma deles se sentirem importantes, deles se sentirem mais poderosos do que aquelas mulheres. E assim, eles começam mentindo para aquelas mães e seguem mentindo para as outras mulheres. E no livro ela aponta o como é interessante que esses homens seguem mentindo para as outras mulheres, mas não para outros homens. Muitas vezes esses homens não mentem para outros homens, colegas de trabalho, mas eles mentem para suas companheiras, para suas esposas, para suas namoradas, para se sentirem mais poderosos. O afeto ainda é controle. A gente ainda vive nesse lugar de quem tá mais apaixonado tá mais vulnerável. Então eu não posso demonstrar. É muito triste isso, porque fica todo mundo querendo se apaixonar num lugar de que a gente tá carente, vivendo num mundo de epidemia da solidão. Eu já trouxe esse dado aqui, eu acho que vale trazer de volta. A gente tem uma pesquisa recente da Meta e do Instituto Gallup, onde 1 a cada 4 pessoas no mundo se sente sozinha. E grande parte dessa solidão se dá pelo fato de que a gente não tem vínculos afetivos profundos, vínculos de intimidade profunda. Mas se a gente ainda está estimulado a estar nesse jogo de quem se importa menos, a jogar no seguro, se eu só vou quando o outro vai, a gente está alimentando uma lógica de escassez nesse início de vinculação amorosa e a gente está pedindo alguma coisa que não está ofertando. Então, o que está acontecendo? A gente está cada vez mais defendido, jogando na retranca para sermos recíprocos. A gente está vivendo, então, um mundo de profecias autorrealizáveis, onde realmente as relações não aprofundam, as intimidades estão frias, a gente tem muitos contatos, mas poucos vínculos. E aí, trazendo outro trecho da Bell Hooks, ela fala assim, que ironicamente, ele talvez se sinta mais seguro
quando opera dentro desses paradigmas. Íntima da traição, essa pessoa pode ter fobia à confiança. Pelo menos, quando se apega à dinâmica de poder, nunca precisará temer o desconhecido. Você conhece as regras do jogo. Seja lá o que aconteça, o resultado é previsível. Já a prática do amor não oferece um lugar de segurança. Nos arriscamos a perder, a nos magoarmos, a sentir dor. Nós nos arriscamos a ser afetados por forças além do nosso controle. A gente tem falado que não se entrega porque não é recíproco, mas a verdade é que a gente não se entrega porque não quer perder o controle. A gente está morrendo de medo de perder o controle. Vai ter um vídeo daqui a pouco, um podcast daqui a pouco falando sobre o aumento dessa neurose obsessiva, dessa nossa busca incessante por controle nos nossos tempos. E aí, como é que eu tô esperando essa reciprocidade se eu quero controlar o jeito como o outro demonstra o afeto, como o outro age, para que aí sim eu me entregue? Eu quero então uma reciprocidade ou eu quero espelhos? Ou eu quero controlar a forma como o outro demonstra o afeto? Ou eu quero alguém que seja um marionete, um fantoche, um ator que seja bem dirigido para fazer o papel da minha fantasia, para viver o enredo, a minha narrativa do grande amor? Você está arriscando se jogar numa relação ou você está jogando no seguro? Porque eu vejo que como a gente está cada vez mais machucado, cada vez mais defendido, a gente pede mais reciprocidade, né? Só vou se for recíproco. Só que a gente está operando cada vez com mais medo. Então eu não dou, o outro não dá, e a gente já desiste da relação sem ter tentado, sem expor para o outro, sem falar, eu gosto de você, queria que isso fosse algo a mais. Fica um começo muito interessante, que de repente, depois daquele auge do furor da paixão, vai entrando num modo que fica num certo desencontro, que é comum da vida, onde começam umas oscilações, e aí eu já leio essa oscilação como um presságio do fim, e ao invés de eu fazer uma investida, de eu falar eu gosto de você, tô com saudade, de eu arriscar, de eu fazer um movimento de sedução, não. Eu já desinvisto, nem dou a chance do outro se aproximar, nem presto atenção para ver quais são os atos do outro demonstrar afeto, porque se o amor é o que o amor faz, o que o outro tá fazendo por mim? Não presto atenção. Eu tô tão no olhar do que o outro não tá fazendo, o que eu gostaria que ele fizesse que ele não fez? Eu tenho meu gabarito mental, do meu protocolo, ele poderia ter me mandado mensagem à noite, ele poderia ter me apresentado os filhos, ele poderia ter dormido na minha casa. Mas ele te mandou flores ontem. Ele contou pra você que o pai dele tá doente e chorou. Ele abriu uma questão super sensível do trabalho dele. Tudo isso são demonstrações de intimidade. Mas nada disso conta, porque você só tá batendo o seu gabarito. Porque você demonstrou A e a pessoa demonstrou B. Não é recíproco? O que a gente tá medindo? De novo, não é recíproco ou não é espelho? A gente quer, mas está com tanto medo que a gente está desistindo só porque o outro não é previsível e não é como nós. E eu vejo que o paradoxo é que a gente quer esse amor recíproco, mas a gente aprende que a gente não pode ser recíproco, porque a cultura do joguinho destrói a reciprocidade. E é uma loucura, porque eu imaginei que o joguinho fosse ser algo que ia cair em desuso depois que a gente passasse da adolescência, mas eu tô aqui com 40, vendo gente de 40, de 50, de 60 voltar a cada decepção amorosa falar, quer saber? Fulana que é esperta, ciclano que é esperto, que joga, que se faz de difícil, que não é disponível, que fica horas sem responder. Trazendo Bell Hooks de novo, ela traz num trecho do Tudo Sobre Amor, Novas Perspectivas, uma passagem que fala assim: muitos livros de autoajuda estimulam mulheres a enganar e manipular
para conseguirem parceiros. Isso expressa o cinismo dos nossos tempos. Esses livros validam ideias machistas e antiquadas em torno da diferença sexual e estimulam as mulheres a acreditarem que nenhum relacionamento entre um homem e uma mulher pode ser baseado em respeito mútuo, franqueza e carinho. A mensagem que transmitem às mulheres é que relacionamentos são sempre associados a poder, manipulação e a coerção, que tem a ver com conseguir que alguém faça o que você quer, mesmo contra a vontade da pessoa. Eles ensinam mulheres a usar cartas femininos para jogar os jogos do poder, mas não oferecem orientações sobre como amar e ser amada. Ou seja, a gente vai ficando boa em aprender a manipular. Mas e aí? Como faz para acordar e ser você mesma? Como faz para amar e ser amada? Como faz para não precisar coagir? A ser franco, a ter carinho, a ter respeito mútuo, a poder falar eu te amo também, eu tava com saudades, eu quero ficar com você, quero que isso seja um namoro, tá uma delícia. É tão paradoxal porque eu vejo que a gente quer relações recíprocas, mas a gente está sendo mais recíproco no desamor do que no amor. E aí sai todo mundo machucado, se sentindo sozinho, querendo no fundo dar mais e arriscar mais, mas com medo de ser a pessoa que parece emocionada e inadequada. E eu vejo que os papéis de gênero perpetuam essa cultura das reciprocidades. Porque, infelizmente, os homens ainda estão colocados no lugar das pessoas que querem poder e as mulheres como aquelas que querem apego emocional e conexão. De novo, isso é um lugar simplista, mas ainda é visto assim, né? Como se toda mulher automaticamente fosse querer uma relação a longo prazo e o cara tivesse o controle para tomar a decisão de se aquela relação vai para frente ou não. Quantas vezes eu já cansei de ouvir homens falando para mim, para amigas, para mulheres na clínica, de primeiro encontro, mas é que eu não sei se eu quero namorar. Escuta, mas eu também não sei se eu quero te namorar. A gente está se conhecendo. Por que que a prerrogativa que está dada aqui é que o jogo está ganho aqui e quem precisa decidir é você? Isso é uma situação de conquista, é uma relação que se constrói, mas enquanto o homem ainda se colocar nesse lugar de poder, né, ainda a gente estabelecer essa dinâmica. Eu lembro que eu entrevistei o Israel, que é um dating coach famoso americano, e aí a gente tem que pensar que lá, né, o próprio fato, né, o dating coach é esse coach de relacionamentos que eles ganham milhões ensinando as pessoas a paquerarem. Ele fala que ele entende que as mulheres têm o poder a curto prazo, então você tá num bar, você escolhe se você vai beijar o cara ou não, se você vai dormir na casa do cara ou não, mas que o poder a médio prazo é do cara. Então, ele que é o cara que fala a gente vai namorar ou não vai namorar, ele que pede em casamento, ele que pede em namoro. E, infelizmente, socialmente, culturalmente, é assim. As mulheres ficam esperando os caras pedirem em namoro, pedirem em casamento. Por que que a gente não faz esses movimentos nas relações? A gente ainda não faz, né? Meninos e meninas ainda foram ensinados a pensar que o poder, a Bell Hooks coloca isso muito no livro dela, que o poder é mais importante do que o amor. Então ela coloca que, olha essa passagem, eu acho muito boa. No universo do gênero, homens querem poder e mulheres querem apego emocional e conexão. Ninguém nesse planeta realmente tem oportunidade de conhecer o amor, uma vez que é o poder e não o amor que está na ordem do dia. O privilégio de poder está no coração do pensamento patriarcal. Meninos e meninas, mulheres e homens que foram ensinados a pensar assim, quase sempre acreditam que o amor não é importante, ou ao menos não tão importante quanto ser poderoso, dominante e estar no controle, estar por cima, estar certo. A nossa prisão nos papéis de gênero cria essa desculpa por uma falta de reciprocidade. Afinal de contas, os homens não são tão carinhosos, né?
não falam muito. E isso pode ser um gatilho para o auto-engano, porque as mulheres são naturalmente cuidadoras e aí a gente aprende que tudo bem não ser recíproco, né? A gente aprende que é o jeito deles. Quantas de nós não crescemos aprendendo que, imagina, é o jeito do seu pai, o seu avô era assim, homem não expressa mesmo as emoções, eles estão tão envolvidos com o trabalho, e as mulheres não. A gente já aprende, nasce, cresce, ganha uma boneca, aprende como cuidar do irmãozinho, aprende a se sacrificar em nome da família, a gente aprende a dar suporte emocional, a gente aprende que cuidar do outro, amar um outro, é um ato de coragem. E aí tem uma certa vaidade de amar para dois. A loucura é, a gente clama por um amor recíproco, mas a gente se sacrifica em meses, às vezes anos de um amor não recíproco, com uma narrativa de eu vou mudar esse homem. Carrie Bradshaw, hein, gente? Tá repassando Sex and the City agora, não faz muito tempo, e a gente tá comprando essa narrativa. Ela lá, que era o nosso ícone de mulher moderna dos anos 2000, terminou com quem? Mr. Big, que era o garanhão, e ela dobrou o cara. Então, assim, tudo bem. Eu vou mudar esse homem. Eu vou quebrar esse coração de gelo. A gente topou se sacrificar. E aí, a gente, muitas vezes, se sente emocionalmente exaurida, derrotada, porque não está sendo ouvida, não está sendo validada, não está tendo essa troca emocional, mas não desiste das relações, porque se sente mais derrotada por estar sozinha, sendo que você está vivendo uma solidão a dois. É interessante ver o quanto ainda tem uma prisão autoimposta, onde esse excesso de amor doado, ainda que seja esse lugar, né, da mulher que se doa em nome da família, também tem uma lógica de controle e poder, que é a dinâmica da codependência, né? Então, essa dedicação aos outros, a devoção, né, a obsessão ao marido, à família, é uma forma mais ou menos consciente de obter poder, porque é a forma de ser relevante naquele lugar, de ter sentido naquele microcosmos, como se o papel dela fosse ser esse papel da matriarca, da esposa de. Será que faz sentido a gente tá com esse papel social garantido, sendo que a gente tá com uma relação individual esvaziada, sendo que a gente não tá tendo a nossa vida individual olhada, a gente não está sendo vista como mulher, como companheira, como pessoa desejada, a gente não está olhando para as nossas vontades, para os nossos quereres, a gente só está querendo estar em função do outro para que um dia esse jogo vire. E para isso a gente também vai precisar desnaturalizar esse lugar de que os homens são naturalmente fechados, porque até hoje a sociedade ensina que está tudo bem, que o homem não precisa ser recíproco, né? Que ele é mesmo assim. E aí a gente vai naturalizando o machismo. A gente entende que, imagina, eles focam no trabalho, que é mais difícil para os homens expressar os sentimentos e que a gente tem que aceitar mesmo que eles são mais reclusos ou eles são naturalmente os filhinhos de mamãe. E aí a gente vê como muitas vezes esses homens saem do colo da mãe e vão buscar uma nova mãe nas namoradas e esposas. E a gente reclama disso e quando vê já virou mãe dos nossos namorados e dos nossos maridos, né? A gente vê quantas vezes a gente não cria desculpas para as relações não serem recíprocas e a gente continua lá. Eu vejo isso muito em clínica, das pessoas estarem em relações infelizes justificando a falta de cuidado dos parceiros. Não, mas é porque a família dele era muito fechada, mas porque ele vem de uma família de homens que são realmente muito opressores, o pai era muito violento, a cultura do país é assim mesmo, ele tem muita dificuldade de falar. Será
Será que é isso mesmo? Ou será que isso são histórias que você conta pra você para justificar uma relação onde você não é vista? A gente precisa entender que tem uma conta que não tá fechando socialmente, que a gente precisa poder se implicar numa troca que seja mais igualitária e que a gente tem que poder pedir para ter as nossas necessidades emocionais atendidas, né? Porque se a gente aprende que nosso pai tá sempre cansado, que os caras estão sempre sobrecarregados, toda vez que a gente coloca uma demanda nossa, ai, mas você vem de novo com esse mimimi? Ai, vai fazer essa tempestade em copo d'água? E aí você aprende o quê? A se conter. Porque é mais fácil você conter o seu incômodo do que causar um incômodo na família toda. Até quando? Essa lógica é inviável, porque você vai se minando, vai se diminuindo, vai se invisibilizando em nome de um amor que não tá te nutrindo. E aí a gente tem que pensar na nossa parte de responsabilidade, né? Que a frustração pela falta de reciprocidade esconde um desejo de reparação acumulado. Eu vejo que muitas vezes a gente reclama dessa falta de reciprocidade, mas essa falta de reciprocidade não é exatamente sobre essa relação que você está vivendo hoje. A gente quer uma reciprocidade de uma conta que não é exatamente a do João Paulo que você está namorando há um mês. A gente está colocando na conta dessa pessoa todos os amores que não foram recíprocos até hoje. Ou seja, o buraco a ser preenchido é gigante. Atrás dessa não reciprocidade que a gente está hoje podendo se dar o direito de pedir, tem um desejo de reparação histórica. E aí a gente tem que discutir a reparação histórica, mas o quanto a gente tem que direcionar ela para a nossa relação privada hoje. A Bell Hooks coloca no livro dela algo assim: na minha fantasia, se ele apenas me amasse, se me desse todo o carinho que não havia recebido quando criança, isso reparava meu espírito ferido e eu seria capaz de confiar e amar novamente. Precisei encarar meu desejo desesperado de receber dele o amor que não recebi do meu pai. Eu queria que ele se tornasse tanto pai amoroso quanto companheiro afetivo, me oferecendo assim um espaço de cura. Aí eu quero que você pense: o quanto você coloca na conta da sua relação agora todas as faltas das suas relações anteriores? O quanto você quer que esse cara com quem você está saindo hoje seja o pai amoroso que abandonou tua mãe? Que repare a falta do seu primeiro namorado que te traiu com a sua melhor amiga? Que sane os dados do cara que foi o seu noivo e te trocou por uma menina mais nova? Quanto a gente tá inviabilizando relações atuais porque a gente tá não curando as dores de amores passados que ainda doem. Por isso eu queria convidar vocês. Eu passei a fazer parte da turma de professores da Casa do Saber. Eu lancei um curso na casa que chama Luto, Rejeição e Abandono, como lidar com os fins dos relacionamentos, para a gente poder lidar com as dores desses finais e parar de passar essas dores não acumuladas, os trabalhos de lutos não feitos para as relações presentes. Se vocês colocarem o cupom Mais Amor, vocês têm 20% de desconto na assinatura anual da casa. São mais de 300 cursos. É a maior plataforma de cursos de conhecimento, psicologia, psicanálise e filosofia. Tem professores incríveis. Tem aulas minhas do Christian Dunker, Alexandre Patrício, Ana Sui, Renato Nogueira, Leandro dos Santos e muitos outros, Vera Iaconelli, André Alves. É uma oportunidade incrível da gente poder trabalhar as nossas dores, os nossos amores. O cupom é Mais Amor, em letras maiúsculas, com 20% de desconto. É um convite para a gente sair desse looping. E eu vejo também que muitas vezes a gente se queixa pela falta de reciprocidade, mas às vezes a gente tá se queixando nesse lugar de falta de igualdade. Porque dar e receber não é dar e receber a mesma coisa. Aqui eu vejo que a gente tem essa relação de espelho,
né? Eu faço pelo outro e eu espero que o outro faça a mesma coisa, na mesma intensidade. A gente tem quase que uma contabilidade afetiva autorreferente. E o nó, ele começa no dicionário, porque se a gente coloca reciprocidade no dicionário, a definição que aparece é troca de alguma coisa por outra coisa idêntica. Correspondência, cooperação. Outra coisa idêntica. Será que a reciprocidade é outra coisa idêntica? Eu te amar também não é eu te amar de forma idêntica. Não é eu te mandar 8 mensagens por dia. Os 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, se popularizou exatamente porque fala que tem gente que demonstra o afeto com palavras, dizendo eu te amo, declarações gigantes. Tem gente que demonstra o afeto indo na tua casa, pregando todos os seus quadros, te ajudando a desentupir a sua pia. Tem gente que demonstra o afeto com tempo de qualidade. Vai na sua casa, desliga o celular, fica lá, baixa os filmes que vocês querem ver, faz uma sessão de maratona, cozinha o seu prato favorito. A gente precisa sair do nosso próprio umbigo e, ao invés de reclamar da falta de reciprocidade, olhar quais são as ações que o outro está fazendo por amor. A gente tem que começar a prestar atenção se a gente não está sendo muito egoísta e reativo, porque eu vejo que a gente está, de novo, tão doído e autocentrado que a gente está recusando em aceitar o outro, em aceitar as demonstrações de afeto do outro, em aceitar as limitações do outro. E não aceitar o outro tem sido um grande motivo do fracasso nos relacionamentos amorosos. A gente tá reclamando da falta de reciprocidade sem perceber quantas vezes a gente está sendo egoísta, ansioso e autocentrado. O Robert Sternberg diz que se nos perguntassem a causa mais frequente da destruição de relacionamentos, eu diria que é o egoísmo. Vivemos numa era de narcisismo e muitas pessoas nunca aprenderam como ouvir as necessidades dos outros. A verdade é que se você quiser fazer uma única mudança em si mesmo que melhore o seu relacionamento, essa mudança seria pôr os interesses do seu parceiro em pé de igualdade com os seus. O convite seria: vamos sair desarmado dos nossos umbigos? A gente está tanto tempo solteiro, sozinho, machucado, que a gente virou autorreferente. A gente está desacostumado a negociar, a ouvir o outro, a ver como o outro interage. Ah, não, mas eu já fui muito enrolado, já fui muito machucado. Mas foi por outra pessoa. As suas dores são pessoais e intransferíveis. A multa do seu ex-lixo anterior não é transferível para o parceiro atual, ele não tem nada a ver com o anterior. E aqui, como proposta, o que eu gostaria de convidar para que a gente começasse a construir uma reciprocidade mais possível, para um amor possível, é estabelecer uma ética de intimidade como antídoto para essa não reciprocidade. E aí, a ética de intimidade também como antídoto para a lógica do faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Porque o outro é o outro, né? A ética de intimidade é pare de tratar o outro como seu espelho. Ah, não, mas eu tô fazendo o que gostaria que fizessem comigo. Não, não. Faça com o outro o que ele gostaria que fizessem com ele. Então, pergunte para ele o que ele gostaria que fizessem com ele. Tenha a percepção do desejo do outro. O desejo do outro não é o seu desejo. A vida do outro não é a sua. Assim como o seu desejo não é o desejo dele. E você vai ter que comunicar os seus desejos, não é mesmo? A pessoa não vai saber os seus desejos. Assim como o amor é ação, a gente tem que poder repactuar as nossas ofertas afetivas e as nossas necessidades. A gente tem que sair da lógica da contabilidade, de fazer uma conta no papel de eu dou 5, quero 5, de cobrar, eu faço isso e quero logo em troca, entender
uma lógica de equidade, que é eu dou o que eu quero dar, eu peço o que eu gostaria de receber, eu conto o que é importante para mim, eu acolho as diferenças, eu pergunto como o outro demonstra o afeto, como o outro gosta de receber o amor. E aí, fechando com uma frase da Bell Hooks, a satisfação e o crescimento mútuo dos dois devem ser o fundamento mais importante para uma relação a dois. A reciprocidade não é fazer tudo igual. É a gente pensar como a gente se satisfaz e cresce juntos. E isso não significa que a gente vai ficar satisfeito com as mesmas coisas, nem que a gente vai crescer na mesma direção. Repensar a reciprocidade é também assumir os fluxos das relações. É a gente parar de querer cristalizar as formas como as relações se dão. É ter autoconhecimento, é sair do umbigo e conhecer o outro, é ter empatia, poder conversar, entender os calos, limitações do outro, ter sensibilidade, timing, criar momentos de qualidade e ter coragem de aumentar a aposta, ser generoso, parar de ficar isolado, poder abrir mais espaço para o outro, demonstrar afeto e estar presente. Se eu quero um amor mais ação, como eu posso começar a fazer ações que demonstrem esse meu amor e que contem como eu também quero ser amado? Será que é esse amor que eu quero construir? Ou você quer seguir reclamando que o amor não é como você gostaria que ele fosse?